Olá a todos, eu sou Cesário, responsável pelo estudo do dia de hoje sobre reencarnação, que é a primeira parte dos estudos, porque no segundo semestre haverá um aprofundamento sobre esse tema. Antes de iniciar este estudo, gostaria de pedir ao Pai misericordioso e bondoso que nos traga a união de pensamentos, que possamos sintonizar uns com os outros através deste meio, internet. Os cursos estão agora online e não nos vemos, mas podemos sentir a presença divina para que possamos seguir estudando, aprendendo, hoje e sempre. Então, eu sou, como falei, Cesário, um trabalhador da Casa Amor e Caridade, mas que agora está na Europa, na Espanha. Eu fui em 2014 para Goiânia, onde descobri o Espiritismo. Em outra casa, mas eu afinizei em Amor e Caridade, onde comecei os estudos e ao finalizar aprofundando, desejando cada vez saber mais, me tornei um coordenador. Hoje tenho a oportunidade de poder colocar minha pedra nesta edificação, nesta construção de todos os dias, para sermos um pouco melhores, mais esclarecidos, com mais conhecimentos e para nos tornarmos colaboradores do Pai e de nosso Mestre Jesus. Há muitas coisas que podem se explicar. Eu estou cesário. Eu estou espanhol. Mas eu sou espírito imortal, filho de Deus. Para poder falar da reencarnação, temos que aceitar que somos isso, espíritos imortais, filhos do Pai, nosso Criador. E assim vamos perceber que todas as aulas têm um encadeamento lógico. A doutrina espírita veio para nos despertar, para nos reencaminhar ao estudo do Evangelho, ao estudo das verdades que Jesus, ao longo da história, trouxe em espírito e depois com sua presença carnal, uma encarnação, a única, no planeta Terra. Ele nunca mais reencarnou. Ele reencarnou em outras esferas, em outros planetas e em outros tempos. Quando ele veio à Terra, ele já era um espírito puro, um ministro de Deus, um servidor do Pai. Por isso ele falou: eu e o Pai somos um. Então, Jesus é nosso governador, como foi falado. Ele teve a missão de nos levar ao despertamento, à angelitude, ao crescimento espiritual. Todos os homens e mulheres, todos os seres do planeta Terra estão em evolução. Uns foram mais rápidos, outros menos, por causa das escolhas que fizeram. Por isso temos essas diferenças entre todos os seres do planeta. Uns mais esclarecidos, outros mais bondosos. Cada um caminha e cada um compreendeu ou não, vá aprendendo pelas adversidades, as voltas sucessivas à Terra, vão aprendendo o caminho certo,
para a libertação de si mesmos. A reencarnação é uma crença muito antiga. Ela pode ser confundida com a história da evolução do pensamento religioso dos homens. Podemos dizer que a reencarnação, sob a visão espírita, é a doutrina da pluralidade e da unidade das existências corpóreas. Isso é o nascimento ou renascimento de espíritos tanto na esfera terrena como na de outros planetas. Todas as reencarnações não se processam na Terra, ou obrigatoriamente na Terra. Podem ser em outros planetas. Acreditamos que a vida só existe aqui na Terra, porque não temos as condições de observar a vida sob todas as suas dimensões diferentes, que são faixas vibratórias diferentes em outros planetas. Tampouco temos os recursos, mas a vida existe em todos os lugares, como foi visto uma das aulas anteriores. A reencarnação, ela já está no pensamento humano há muito tempo. Na Índia, nos livros sagrados, podemos ler e observar a filosofia de outros povos já falam disso. Na Índia, qualquer das suas religiões acreditam na reencarnação. Brahmanismo, budismo, hinduísmo. Na Pérsia, também já se falava. Teve uma influência desde esse Oriente, Extremo Oriente, nas regiões situadas na Índia, na China, no Japão, no Oriente Médio, que chegou até o Egito, onde havia escolas para formar sacerdotes e eles acreditavam nas vidas sucessivas. Isso influenciou os gregos, com Pitágoras, que estudou nessas escolas, ou que viajou para lá. Também influenciou certos filósofos e escritores romanos que acreditavam nisso. Os gauleses, o mundo celta, os druidas acreditavam nisso. Os primeiros cristãos acreditavam na reencarnação, ou mais bem dito, a ressurreição. Os termos são confusos no espírito dos primeiros cristãos e dos judeus, que acreditavam numa vida anterior, uma vida posterior, em várias idas e vindas à Terra, mas sem saber exatamente o que acontecia. O que determinou que o cristianismo deixou de falar de reencarnação foi no ano 553, no Concílio de Constantinopla, onde havia cismas entre as diferentes correntes cristãs do Ocidente e do Oriente, porque o Império Romano estava dividido entre Roma e Bizância, Constantinopla, na realidade. E lá, o imperador, por decisão política, interveio e obrigou as igrejas cristãs a não mais falar de reencarnação e de condenar qualquer espírito ou qualquer homem que falasse e acreditasse na reencarnação. O texto foi isso.
Se alguém diz ou sustenta que as almas humanas preexistiram na condição de inteligências e de santos poderes, que eles sejam anatematizados. O anatema é a excomunhão, a maldição ou a reprovação. Então, todos aqueles que falaram, ou que falavam de reencarnação, foram condenados e considerados hereges. Lá, os primeiros padres da igreja, Orígenes, Santo Agostinho, Santo Jerônimo, acreditavam na reencarnação. Eles foram afastados pelo poder político, pelo pensamento mais forte, e a igreja cristã deixou de acreditar na reencarnação. Daí, depois, as adulterações dos textos evangélicos da Bíblia, ou então, em vez de traduzir por reencarnação. E também se acrescentou às vezes onde nos textos estava escrito Espírito, se colocou Espírito Santo. Observando o mapa mundi, podemos ver que onde se acredita mais nas vidas sucessivas é no Extremo Oriente. A parte verde, onde menos se acredita, oficialmente não se acredita na reencarnação, é o mundo ocidental. Somente podemos tirar desse mundo ocidental a Austrália, o Brasil, a África do Sul, onde crenças mais antigas se mantêm e onde se acredita na imortalidade da alma e não estão influenciadas pelas religiões mais fortes desse mundo ocidental, que as religiões fundamentais são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas vertentes não acreditam na reencarnação, a não ser o judaísmo de forma um pouco confusa. Algumas seitas do judaísmo, como os saduceus, não acreditam na reencarnação. Simplesmente em uma vida. Morreu, acabou. Como o mundo ocidental. Essas religiões que não acreditam nas reencarnações, podemos considerá-las civilização materialista. O que Allan Kardec combateu mais. Ele nunca combateu nenhuma religião. Ele preferia que o ser humano acreditasse na espiritualidade ou no mundo espiritual antes que o materialismo, que levava a os vícios morais, que levava ao suicídio e à desonestidade da humanidade. Aí percebemos exatamente que as religiões onde não se acreditou na reencarnação foram, essas civilizações foram derivando ao ateísmo, à não crença em Deus e a perder as noções espirituais. E os seres só vivem para os bens materiais, os gozos imediatos. E hoje são os países que mais sofrem o coronavírus. Mesmo se isso se iniciou na China. Seguramente, a nível global, a nível reencarnatório de coletividade, tenha sua razão.
O Brasil aparece aqui como acreditar na reencarnação. Podemos vê-lo de várias formas. Os amerindianos, que acreditam na imortalidade da alma, os afro-brasileiros, aqueles que chegaram com a escravidão, que traziam outras crenças, e o espiritismo, que veio da Europa, mas que se implantou no Brasil. Eles acreditam na reencarnação. Então, esse Mapumundi descreve uma certa maneira de vivenciar a existência, mostra como os países se têm orientados uns para si, para dentro de si, interiorizando, meditando, se conectando com o alto, e outros se conectando com a vida material. A reencarnação obriga a repensar nossas vidas. Vamos definir os termos para nos entender, porque reencarnar não é ressuscitar. Encarnar significa penetrar num corpo, incorporar um corpo. E reencarnar significa a volta do espírito em um novo corpo físico, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. Há uma diferença com ressurreição, que significa o ato ou efeito de ressurgir, de ressuscitar, de regressar da morte à vida, em o ato de reaparecer depois de haver morrido. Segundo o catolicismo e o protestantismo, é o retorno à vida num mesmo corpo. E lá, quando lemos os evangelhos, podemos ver que Lázaro estava morto. Maria, a irmã dele, foi chamar Jesus. E Jesus veio e lhe pediu de levantar-se. Lhe mandou energias a esse corpo sem forças vitais e voltou. Lázaro era a mesma personalidade e estava no mesmo corpo depois. Isso é a ressurreição. Agora, quando perguntaram a João Batista se ele era Elias, ele respondeu com toda a propriedade: não sou. Por quê? Porque Elias viveu em outros tempos, no passado, com a personalidade de Elias, foi um grande profeta do povo judeu, morreu, desencarnou, e em um tempo mais tarde, voltou como espírito. O corpo de Elias ficou na terra, o espírito foi para o mundo espiritual e voltou em um corpo novo, com uma personalidade nova, que era João, filho de Isabel, a prima de Maria, filho de Zacarias. Era o mesmo espírito, mas com personalidades diferentes, com missões diferentes, não estava mais no mesmo corpo. Isso é reencarnação. Os judeus faziam uma grande confusão entre essas duas ideias, esses dois conceitos. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, fala bem disso. Porque ele diz que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus,
sob o nome de ressurreição. Unicamente os saduceus não acreditavam na volta a uma nova vida. Para eles, tudo acabava com a morte. Poderíamos compará-los hoje com os materialistas ou os ateus, que não acreditam em uma vida após a morte física. Essas ideias eram muito incompletas. Por isso foi Nicodemos e que pediu esclarecimentos a Jesus, quem lhe diz: mas tu és doutor da lei e não sabes disso, quando ele falou que era necessário nascer de novo. Há outras confusões com outros termos, que é a metempsicose, algo muito veraz ou que está no povo índio do Oriente, que eles acreditam que um ser humano pode morrer e voltar em um corpo de animal. E Kardec, conhecendo essas ideias que vinham de lá, perguntou no Livro dos Espíritos, na pergunta 612, se o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal. E a espiritualidade respondeu: isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Para os hindus, essa ideia existe. Está bem na sociedade. Por isso há tanto respeito pelos animais, pelas vacas sagradas. E muitos acreditam que o pai, a mãe que morreu pode estar de volta no cachorro, no gato, qualquer animal. Isso pode prover de outras razões que explicam a evolução do planeta, a evolução de onde nós estamos aqui na Terra. Cada princípio inteligente vai evoluindo e ganhando um progresso, uma melhora, um aperfeiçoamento e passa de reinos a outro reino. Ele vai progredindo. Por isso a espiritualidade respondeu a Kardec que não, porque isso seria retrogradar. De voltar ao estágio do instinto, da animalidade. Nós estamos agora no estágio hominal, onde já adquirimos a razão, a inteligência, a capacidade de fazer escolhas e de tomar decisões. O que o animal não consegue, porque o seu pensamento não é contínuo. Ele age mais por instintos. O que pode fazer acreditar isso? Igual que os homens, que os seres, que qualquer ser vai evoluindo, os planetas também evoluem. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel explica essa evolução de outros planetas em outros sistemas solares. No sistema solar de Capela, havia um planeta que passou a um estágio superior na evolução dos mundos. Igual que está acontecendo agora na Terra, onde estamos vivenciando a transição planetária do mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E nesse tempo, em Capela, onde havia esse processo,
para que o mundo se tornasse melhor, havia necessidade que os espíritos evoluíssem para adquirir a condição de ficar nesse novo planeta em evolução. Igual que acontece na Terra. Para poder se manter no novo estágio, na nova era planetária, os homens e mulheres precisam transformar-se para ter a condição de ficar aqui na Terra. Então, Jesus, sendo governador da Terra, acolheu todos esses exilados de Capela que não podiam ficar lá pela sua condição moral e foram trazidos à Terra para eles, tendo uma inteligência mais evoluída, pudessem ser os guias dos novos habitantes da Terra, que iniciavam os primeiros passos na condição hominal. A espiritualidade, para poder permitir as encarnações no planeta Terra, precisaram de corpos. E os corpos desses tempos eram corpos primitivos. Permitiram a esses espíritos já na condição hominal de encarnar em corpos quase animais. Por isso somos tão parecidos com os macacos. Eram os corpos que mais se aproximavam para permitir encarnações de espíritos. É nessa nova condição, é nessa nova fase. Então, aqueles exilados desse sistema mais avançado, quando eles encarnaram pela primeira vez na Terra, no inconsciente estava gravado que eles estavam retrocedendo, como se reencarnando em corpos animais. Porque o primeiro homem da Terra era muito parecido com os animais. Então, por isso essa ideia ficou gravada nesses povos do Egito, da Índia, porque esses povos mesmo, Emmanuel diz que eram exilados de lá. Claro, nós perguntamos, mas o porquê da necessidade da reencarnação? Em que se baseia essa reencarnação? Allan Kardec fez essa pergunta para os espíritos, na questão 171 do Livro dos Espíritos, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E a resposta foi: sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Kardec comenta: todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea, mas, na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. E na questão 167, Kardec pergunta: qual o objetivo com a reencarnação? A resposta é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, o que podemos entender sobre tudo isto? A reencarnação é dizer a volta
outra vez, depois de ter encarnado, é justiça divina. Há necessidade a cada espírito de se tornar melhor. Em uma primeira vez, ele erra. Ou ele não tem tempo de adquirir todos os conhecimentos necessários para progredir e para elevar-se. A elevação é gradativa, muito devagar, dependendo das escolhas que cada um faz. Aqui podemos perceber que aquele que errou, ele tem uma nova chance. A reencarnação é uma nova chance que Deus nos outorga. Na questão 167, a resposta fala de expiação. Muitos de nós, por ignorância, por egoísmo, erramos muito e feio. E voltamos resgatando esse passado, sem ter verdadeiramente a consciência disso quando estamos encarnados. E muitas vezes é simplesmente necessidade. Não sempre todas as dificuldades que passamos são expiação. Pode ser simplesmente provas necessárias para adquirir esses conhecimentos, essa moralidade e assim progredir, avançar, crescer e sermos um dia verdadeiros filhos de Deus. Quando o espírito encarna, ele tem uma vitalidade, o corpo dele tem uma vitalidade limitada. Quando chega à exaustão dos órgãos, que a vitalidade já não está no corpo, ele desencarna. Esse espírito volta para o mundo dos espíritos. Ele segue vivo, mas já não está no corpo. Aí, Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 153 do Livro dos Espíritos, em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Nesse estágio novo, o espírito se prepara, adquire certos conhecimentos, faz uma reavaliação quando ele tem condição disso e pede para reencarnar. Porque há necessidade de voltar à Terra para adquirir todos os conhecimentos necessários para se tornar um espírito puro. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, ele deixa bem claro por qual as razões de voltar com certas dificuldades à vida. Ele afirma assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Tudo é consequência de nossos atos. A lei de causa e efeito se manifesta inexoravelmente para todos. Qualquer coisa que temos feito terá consequências. E cada um volta à Terra ou vá para o mundo espiritual sempre segundo o merecimento que ele tem. Há necessidades de resgatar, de reparar. E toda volta à Terra, toda volta num corpo, responde ao que temos feito e às necessidades de progresso espiritual. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 14, há um esclarecimento muito grande e muito bom. Assim fala: os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo
de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então, o caminho do progresso, da evolução, somos nós que o criamos. Quando falamos de destino, somos nós que somos os próprios autores de nosso destino. Não há predestinação. Assim, que Deus teria querido isso para nós. Não, somos nós que temos criado essas condições para passar por isso. Às vezes nós as escolhemos, as pedimos. Outras vezes é necessidade pura. É a consequência de nossos atos. Quando aqui fala de castigo, claro, Deus não castiga. Deus educa ou reeduca. O castigo é no entendimento do ser humano. Em nosso entendimento, em nosso estágio espiritual, nós, quando entendemos sempre que é um castigo. Mas o castigo somos nós que o criamos. Quando se fala de reencarnação, é preciso entender que houve uma primeira vez encarnação. Para reencarnar, também teve que haver uma desencarnação. Então, um espírito encarnou na Terra pela primeira vez, desencarnou e reencarnou outra vez. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, ele pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Depois, mais adiante, ele fala: para chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. A resposta nos esclarece que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, que o objetivo é chegar à perfeição. A encarnação é uma prova para adquirir conhecimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, aí falam da necessidade dessa encarnação. No capítulo 4, item 25, onde diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Aí ele esclarece mais adiante para o desenvolvimento da inteligência. É o Espírito São Luís que explica isso. Que entendemos? Deus cria espíritos incessantemente. Os cria simples e ignorantes. Eles encarnam na vida material para poder desenvolver a inteligência, adquirir experiências, adquirir conhecimentos, para depois chegar à perfeição. Isso é possível numa encarnação? Não. Daí a necessidade de reencarnar. E é pelas vidas sucessivas que o espírito adquire todos esses conhecimentos, ele desenvolve toda a potencialidade que Deus colocou nele e chega a ser um espírito puro. Isso vai depender de muitas escolhas que vai realizar cada espírito. O adiantamento é individual, é pessoal. E vai depender do esforço, do trabalho de cada espírito
individualmente. Poderíamos nos perguntar qual é a razão de ter que voltar à vida corporal. Já que voltamos para o mundo espiritual, não seria melhor ficar lá, estudar lá, progredir lá, sem necessidade de voltar à carne? Allan Kardec perguntou. E os espíritos, na questão 175A, lhe responderam: não, ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus. E, na pergunta 166, os espíritos responderam a Kardec, que perguntava como se atingia a perfeição. Eles lhe disseram que é indispensável a prova da vida corporal. A Terra, ou planetas que estão nesse plano, em um estágio espiritual, são necessários aos espíritos para evoluir. É como se fosse a escola para o espírito. E ele tem que voltar em uma condição, em uma posição a cada vez diferente para adquirir todos os conhecimentos necessários. A evolução se faz no corpo de diferentes planetas e sempre conforme o estágio que temos atingido. A vida corporal é uma condição para o progresso. Deus o decidiu. Nós não podemos falar mais, porque são coisas dele. Um dia compreenderemos melhor do porquê disso. Há seguramente uma necessidade de esquecer o passado para poder progredir, porque senão, muitas vezes nosso passado é criminoso ou de muitas sombras e estaríamos demais carregados na consciência, sobretudo quando temos que nos reconciliar com aqueles adversários ou aqueles a quem temos ferido ou quem nos tem ferido a nós. Por exemplo, em nossa família. E sem o esquecimento, seria muito difícil de perdoar ou de ser perdoado. Muito difícil de nos relacionar com eles para poder seguir progredindo e aprender a amar. E nessas experiências diversas e novas, aprendemos a olhar para o outro como um filho de Deus, como nosso irmão, e a desenvolver o amor. E nós a aprender a esquecer o mal que temos feito, para poder seguir avançando. Depois, quando já temos melhor condições, o véu do esquecimento desaparece e estamos capacitados para entender os erros e os pecados. E aí decidimos reparar. Para muitos, a reencarnação não seria uma ideia verdadeira, porque não aparece na Bíblia. Não obstante, sabemos que houve adulteração por interesses do papado, dos clérigos e dos poderes políticos em todas as épocas. Também houve muitos erros de tradução, porque não existia no início do cristianismo formas seguras de escritura. Eram copiadas de pergaminhos a outros pergaminhos, individualmente. Também, esses textos foram escritos ou aramaico, hebraico ou grego, e houve erros de tradução. O que chegou para nós, definitivamente como textos evangélicos, foi a Vulgata, que foi a tradução
ao final do século IV e início do século V, por Jerônimo, a pedido do papado, do Papa Dámaso, os textos em latim. É isso que o mundo ocidental dispõe hoje. Foram depois traduzidos novamente e se sabe que houve muitos erros de interpretações, porque o vocabulário hebraico era muito pobre. Então teve interpretações desses textos. Mas se analisamos os textos evangélicos do Novo e do Antigo Testamento, há muitas vezes onde podemos ver exatamente que se fala da reencarnação. Por exemplo, o discurso entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei, que está em João, capítulo 3. Nicodemos foi à noite para se informar mais. Ele não queria ser visto pelos seus correligionários. E ele perguntou como se ganhava o reino dos céus. E Jesus lhe declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para muitos, eles falam que é nascer, se renovar como seres humanos. Sim, existe essa interpretação e é justa. Mas Jesus insistiu e falou muito mais claro. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Então, ele faz uma separação, como temos visto nas aulas anteriores, entre a matéria, a carne, e o espírito, a essência espiritual, o princípio inteligente do ser. E ele fala que ele está falando das coisas terrenas, das coisas naturais. Outra passagem, na parábola dos talentos, em Mateus, capítulo 25, onde depois de ter devolto cada servo ao seu senhor os talentos que o Senhor lhes emprestou, ao último que tinha guardado esse talento na terra, que o devolveu, sem ter feito nada, o Senhor diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Os talentos são as faculdades que todos os seres humanos têm ao início de uma nova existência. Aquele que faz bom uso, os multiplica. Aquele que por comodidade, medo, preguiça, não faz nada, vai voltar à Terra com maiores dificuldades. Ele deverá reparar, resgatar, espiar qualquer prova, fazer qualquer prova necessária para seu reerguimento. Por isso aqui fala, haverá pranto e ranger de dentes, que são as nossas vidas míseras, quando não atendemos ao Senhor, que nos dá muitas dádivas, muitos talentos, muitos dons, para desenvolvê-los em favor de todos. A outra passagem em Mateus,
no capítulo 17, onde os discípulos perguntaram a Jesus: por que dizem então os escribas que Elias deve vir primeiro? E Jesus respondeu: na verdade, Elias há de vir e restaurará todas as coisas. Declaro-vos, porém, que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E nessa passagem está claríssimo que o Espírito Elias se reencarnou em João Batista. Não há nenhuma outra interpretação para entender essa passagem. Em outro momento, em João, capítulo 9, há um cego de nascença que Jesus cura. E os discípulos perguntam ao mestre: quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Aqui se percebe que os discípulos tinham o conhecimento do renascimento, que a alma é imortal. Se não tivessem feito essa pergunta. E Jesus respondeu-lhes: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Então as reencarnações não são sempre expiação. Também são necessidades do espírito para crescer. Essa prova da cegueira era para esse espírito interiorizar outros valores que não sejam externos, mas que sejam de dentro dele. Aceitar com resignação a nova experiência de vida. Se a reencarnação não fosse uma realidade, qual era o propósito de perguntar isso? Então, essa ideia está na Bíblia. No Velho Testamento, em Isaías 24, tem uma passagem onde diz assim: aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Aqui se fala de ressuscitar, mas isso pode ser interpretado como uma tradução errônea. Quando diz aqueles de vosso povo que morreram, então, fim de uma existência, viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio de mim ressuscitarão. Como volta? Tem que voltar em um corpo. Em Jó, capítulo 14, também se fala da reencarnação. Quando o homem morreu, vive sempre. Imortalidade da alma. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Como voltarei? Em espírito? Em corpo? Em um novo corpo. Aí também em Êxodo 20, há uma maldição de Deus até a 4ª geração. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Jeová teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí estavam falando que não se pode idolatrar, adorar imagens, nem outro que Deus. Por que estão falando na 3ª e na 4ª geração?
Seriam que os netos, os bisnetos, têm culpa dos erros dos avós, dos bisavós? Não. É porque essas mesmas pessoas renascem na terceira, na quarta geração, quase sempre na mesma família. Porque todos os seres formam grupos e renascem até se reconciliarem totalmente e abranger o círculo para aprender a fraternidade e o amor incondicional. Outros também negam a reencarnação, porque diz que não há comprovações científicas. Porém, há um grande estudioso, Ian Stevenson, canadiense, que fez umas experiências, pesquisas diretas sobre essas evidências de reencarnação. Ele foi no mundo todo, sobretudo na Índia, onde se acredita mais nessa ideia. E ele tem um livro que pode ser estudado, que se chama 20 Casos de Reencarnação, onde ele fez investigação sobretudo a crianças, porque as crianças guardam as recordações de vidas anteriores até os 7 anos mais vivas, mais fortes, sobretudo quando há poucos anos entre uma e outra reencarnação, o que se chama o tempo de remissão. Quando esse período é curto, as recordações são fortes. Depois, a partir dos 7 anos, e na adolescência, o espírito reencarnante já desenvolve a nova personalidade e os novos planos de reencarnação dessa existência nova. E vai esquecendo tudo o que aconteceu anteriormente. O que se chama o véu das recordações. Por isso, muitos não acreditam. Dizem, mas se eu reencarnei, por que eu não lembro? Há necessidade de esquecer para poder desenvolver todas as provas e experiências desta nova reencarnação, desta nova experiência, desta necessária novas existência. E assim seguir a caminhada infinita. E ele chegou à conclusão que a reencarnação é um fato natural e verdadeiro. Há outras comprovações de investigação indiretas das evidências, através de lembranças, de estar com alguém e simpatizar instantaneamente, ou todo o contrário, não sentir-se bem com essa pessoa. Há momentos nos sonhos onde recordamos coisas de outros tempos, ou de lugares, quando visitamos lugares, quando vamos, há um flash, assim, pode ser. Também houve experiências no início do Espiritismo, com Leon Denis, de hipnose regressivas. Há atualmente psiquiatras que fazem terapias regressivas para ajudar a encontrar as causas dos sofrimentos dos seres. E tem outra fonte de comprovação, que é a mediunidade. Como é o processo reencarnatório? Nos livros de André Luiz, há vários exemplos desses casos de reencarnação. O mais significativo é aquele que se encontra no livro Missionários da Luz, do Espírito Segismundo.
No livro Entre a Terra e o Céu, temos o caso de Júlio, que volta à família. Em Nosso Lar, temos o caso de Laura, que vai voltar a reencarnar. O processo há várias fases. Há uma ligação fluídica com os futuros pais. Depois, há uma ligação espiritual. Os espíritos têm que estar conformes uns com os outros, aceitar essa nova ligação. E há a ligação à matéria. O perispírito do reencarnante se liga ao zigoto, ou célula no ovo da mãe. E aí a vida já se inicia. Desde esse momento da concepção. O espírito reencarnante depois atrai a matéria para a formação do novo corpo, com o auxílio dessa própria mãe. É o princípio inteligente que atrai toda a matéria necessária para essa formação nova. E o processo só finaliza aos 7 anos. Não finaliza com o nascimento, não. Há um acompanhamento dos espíritos ajudando a reencarnação até os 7 anos. E por isso temos as crianças que estão brincando com o amigo invisível. Eles estão mais ligados com o mundo espiritual que com o mundo material. E eles vão se desligando aos poucos do mundo espiritual para se centrarem na nova vida, na nova existência. No filme que verão depois, temos o caso da reencarnação de Segismundo. Aí está tudo explicado. O porquê dele reencarnar nessa família.
Para concluir nossos estudos do dia de hoje, podemos dizer que através dos espíritos que nos trouxeram luzes, a reencarnação tem uma finalidade, é atingir a perfeição. E um dia nós tornarmos ministros ou colaboradores de Deus para ajudar na criação divina, ajudar a outros. Sermos um dia puro espírito como Jesus, que é nosso governador. Podemos somente chegar a esta conclusão pelas limitações que temos. Somos espíritos imortais com a necessidade da reencarnação. Gostaria de finalizar com um texto de Emmanuel, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, que se intitula Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Emmanuel inicia. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus às prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Que possamos todos nós esquecer nosso passado errado e de crime, para devolver o bem a todos aqueles que ferimos. Que possamos todos empreender um novo caminho para a luz, seguindo Jesus, para nos unir a Deus e sermos cooperadores da humanidade. Que assim seja.